Boa noite, tudo bom, queridos e queridas? Estamos aqui hoje para mais uma live, né? Uma live que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o autismo e a escola. Essa live a gente vai estar abrindo para um papo com você de casa. Quantas pessoas têm tanta experiência, tanta vivência, né, com o autismo na escola, na sala de aula, na sala de recursos, né, ou às vezes com algumas atividades que são feitas em casa, né? Então eu tô aqui hoje convidando você para fazer parte comigo, de conversar um pouquinho, de debater um pouquinho sobre essa visão que a gente precisa ter do autismo dentro da escola. Olá, Daniela, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa questão do autismo, né, na escola. Quantas e quantas famílias estão com seus filhos autistas e não sabem, né, como lidar com essa questão escolar? Quantos coordenadores, né, pedagógicos ou coordenadores de cursos profissionalizantes não sabem lidar com o autismo na escola? E hoje nós vamos conversar um pouco. Oi, tudo bom? Cris, tudo bem? A gente vai conversar um pouco. Evaldo, tudo bem? A gente vai conversar um pouco sobre essa questão do autismo na escola. É importante a gente ressaltar que não é obrigação, né, do professor saber tudo, né, gente? Saber de todas as deficiências, saber de todas as intervenções, todas as formas de agir, todas as formas de estimular. Não é função do professor saber tudo. Mas a escola, quando ela aceita, porque é uma questão de legislação, aceitar uma criança com autismo, lá nas suas dependências, a escola ela tem que se abrir para as adaptações, a escola ela precisa se abrir para a inclusão daquela criança dentro daquele ambiente escolar. Para isso, existem várias formas da escola tá incluindo pessoas, incluindo os autistas, as crianças que têm déficit intelectual, as crianças com síndrome de Down. A escola precisa de ter ali uma formação continuada para os professores, né, para que as professoras elas possam lidar com as crianças que são as crianças para a inclusão de forma adequada. E às vezes a escola ela não faz essa formação continuada, tá? Então hoje eu vou abrir aqui para você que está aí, ó, tem um aviãozinho aí, ó. Convida a galerinha para estar aqui com a gente. Chama o seu amigo e sua amiga que você sabe que vai precisar ouvir sobre isso. Se seu amigo ou amiga é professor, é coordenador de curso, ele é diretor de escola, nós vamos conversar sobre esses assuntos e vai ser de suma importância você convidar os seus amigos. Essa live vai ficar gravadinha aí, tá? No Instagram, para que vocês possam depois degustar um pouco sobre essas questões do autismo e a escola. Ok? Então, vamos lá. No início, né, da live, eu coloquei para o pessoal que quem quiser conversar comigo é só solicitar. Oi, B. Maria Castro, tudo bom? É só solicitar que eu abro aqui, você conversa um pouquinho comigo aqui ao vivo, coloca o seu rostão aqui junto com o meu e a gente bate um papo aqui sobre essa questão do autismo e a escola.
Oi, Cristina, minha tia, que mora lá nos Estados Unidos, tudo bom? Um beijo para vocês. Então vamos lá. Quantas famílias se perguntam assim: ai meu Deus, eu tenho um laudo agora na minha mão que o meu filho ou minha filha, porque é mais comum em homens, né? Dentro de 5 pessoas, 4 são meninos, por isso que é nosso mundo azul, né? Que por isso que a gente fala aí do azul, do mundo azul, do autismo. Então vamos supor lá que a mãe, pum, chegou e falou: meu Deus, encontrei ali um médico que conseguiu, junto com os demais profissionais, fechar o laudo do meu filho de autismo. O que fazer? Eu coloco ele na escola, não coloco ele na escola? E aí? O que vocês acham? Falam comigo, o que vocês acham? Uma criança com autismo, a gente deve colocar essas pessoas, essa criança no caso, na escola? Sim, tá? Precisamos sim colocar essas crianças na escola, ok? É necessário sim colocar essas crianças na escola, ok? Por quê? E Dani, vou te chamar já. Por que é importante colocar essa criança na escola? Dependendo do grau, lembra que a gente falou, eu acho que conversei um pouquinho com vocês dos níveis, 1, 2, 3 e 4, qualquer coisa a gente tem lá no meu blog, Aprender e Comer Aprendizagem, tem lá um vídeo falando sobre os níveis, tá? Então vamos supor que a criança está num nível severo de autismo. Eu devo colocar a criança na escola? Sim. Isso aí, tia. Isso aí, Cris. É fundamental. Seu Roberto, é fundamental a escola. Tá? É fundamental colocar o seu filho na escola. Aline, mas a escola, como é que vai ser o meu filho lá na escola? Eu vou chamar aqui a Daniela, a Dani, ela é a estagiária, está estagiando comigo lá na clínica, lá no consultório. Ela está hoje ajudando, né, os professores, ela está se formando em psicopedagogia e ela está trabalhando com essas crianças. Então eu acho ela é a pessoa que pode vir falar com a gente sobre essa questão dessa criança na escola, ela vive isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline, tudo bom? Tudo bom. Então a Dani, ela tem essa realidade, essa vivência da escola, e ela vai poder nos contar um pouquinho, né, sobre essa vivência dela, da criança de diversos níveis de autismo chegando na escola. Dani, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho, fala de você um pouquinho, faz as suas considerações iniciais aí. Tá bom. Então, meu nome é Daniela, eu sou professora, sou pedagoga e agora estou me especializando em psicopedagogia. Sou estagiária da Aline, estou gostando muito, porque assim, a gente pensa que a gente já sabe, só pelo fato de ter feito pedagogia, já conhece muito. Na verdade, não. A gente precisa estudar sempre, sempre dar continuidade, ter a prática na nossa vida, porque é a prática que a gente vai aprendendo, vivenciando cada situação, cada momento, né? Então, sou do Rio, né? Tô trabalhando na escola e eu lido assim com criança que é autista e não verbal. Ele não fala, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês dessa minha vivência com ele, né? Primeiro momento é o vínculo, que é muito importante, é fundamental, né? Essa aproximação, essa troca, né? Do professor com essa criança, até para poder ele se adaptar a gente, né? Se acostumar com a gente. Mas assim, a gente também tem que se acostumar, se adaptar ao ritmo dele, e não eles com o da gente, né? Isso é primordial para que assim
ele tenha um bom desenvolvimento na escola, né? Que é esse o nosso objetivo dentro da escola. Então, como que eu faço? Primeiro momento, criei vínculo com ele, né? Como é que eu vou dizer? Conversa informal. Isso. A gente foi se interagindo ali, né? Mostrando a importância dele para mim ali, mostrar que ele é importante naquele ambiente, né? E também fazer ele ser aceito por todo da escola, né? Porque tem crianças que de início fica, como que eu vou chegar nele, entendeu? Fica assustado, tudo mais. Mas depois, quando ele compreende, né? Entende que aquele amiguinho ali também pode interagir de uma outra forma com ele, isso para a criança é espetacular. Então, vamos lá. Então, para trabalhar com um autista não verbal, a gente tem... Dani, só um minutinho, vamos lá. Você trabalha na escola com algumas crianças, né? E uma delas ali são autistas, acho que são duas que são autistas, uma verbal e a outra que a gente você está fazendo essa estimulação, né? Para que ele possa falar. Mas me fala a idade deles, qual a idade que eles têm? A idade, uma criança é do pré-2, né? É a criança de 5 anos, né? E a outra criança é do primeiro ano, de 6 para 7 anos. No caso, ele tem 6. Aí, ele assim, ele não... Quem é o verbal e quem é o não verbal? Não, nenhum dos dois falam. Nenhum dos dois são verbais? Nenhum dos dois. Sendo que o do pré-2, ele, além de não ser verbal, ele é uma criança que ele é muito agitado. Por ele não conseguir, né, se expressar, ele fica, vamos dizer assim, ansioso, justamente, isso. Ele fica naquela ansiedade porque ele quer falar alguma coisa, mas só que a gente não consegue compreendê-lo. Mas então a gente vai tentando buscar um jeito para que a gente possa trocar, né, com ele. Mas, assim, já do primeiro ano, ele toma medicamento, né, também. Ele tá fazendo acompanhamento. Isso, ele já fica mais centrado nas atividades. Então, assim, são dois tipos de crianças, né? Só para o pessoal lá em casa poder entender um pouco. Então, assim, a gente leva sim a criança, mesmo não verbal, para a escola, porque o que eu estava conversando antes era, a gente leva ou não leva? A nossa dúvida é, a gente leva ou não leva uma criança com nível mais elevado para a escola? Né? Eu vou pedir para você baixar um pouquinho o seu áudio, o seu som, porque o seu som está vindo um pouquinho aqui. Melhorou? Então, essa criança, acho que sim, vamos ver. Essa criança, ela tem que estar na escola, seja no nível baixo, seja no nível alto, né? No severo, que a gente chama do nível 1, é o Asperger, e tem o nível mais alto que a gente chama de severo. E às vezes aquela criança que ainda não consegue socializar, a criança que não é verbal, a criança que não fala, a criança que tem vários tipos de situações a serem estimuladas. Então a gente leva todas elas para a escola, é isso, Dani? Sim, porque na escola é bom porque ele vai ter contato com outras crianças e vai sofrer outros estímulos, né? Que isso é bom, assim, além dele estar sendo estimulado na escola, ele deve dar essa continuidade em casa, que é muito importante. Terapia, né? E terapia, porque tem que haver essa troca. Porque quanto mais estímulo ele tiver, mais resposta ele vai nos dar. Entendeu? E assim, a criança que é autista, a gente precisa assim, trabalhar a parte do cognitivo dela, que é primordial, e a parte motora, porque eles vêm com dificuldade
movimento de pinça, de segurar no lápis. Então, a gente tem que trabalhar isso neles, né? Porque ele precisa se conhecer e dali eles vão se construindo, né? Ótimo. E essa construção, né? Ela não só da criança com autismo, mas da criança, né? Essa Isso, construção, ela precisa de outras crianças para poder influenciar, né? Aquela criança na justamente, isso. escola. As crianças nas escolas, elas se enriquecem, né? Porque às vezes ela quer imitar o coleguinha e nós temos um ponto aí. O autista, gente, ele tem, assim, alguns, né, que não ainda estão em terapia, sendo estimulados, eles têm muita dificuldade de imitar. E Isso. ele estando na escola, isso se torna mais natural, mais normal, né, Dani? Fica sendo espontâneo. Quando você chega na sala de aula, que você encontra essas crianças, como que é esse encontro, quando eles te veem, aquilo que eles não faziam antes, né? E agora eles já estão fazendo quando te veem. Conta pra gente como que é esse trabalho com as crianças. Antes disso, eu quero agradecer Tiaguinho, eu quero agradecer o Marcos Bruno, eu quero agradecer a Isa, a Célia. Muito obrigada, gente. Chama aí seus colegas para estarem aqui conosco, para eles aprenderem um pouquinho a como lidar com as crianças na escola. Tá bom? Vai lá, Dani, conta pra gente. De início, né? Eu vou contar desde o início para vocês. De início, as crianças ficam assustadas, né? Com a criança. As crianças que não é autista. Ficam assustadas porque não conhecem a criança que tem autista, que é autista. Então, eles ficam com receio de como se aproximar, de como se chegar neles. Então, quando eu entrei na sala, né, e fiquei com ele, com essa criança que é autista, né, estimulando, participando com ele, as outras crianças começaram a se aproximar dele, né, querer estar próximo dele, né, e até falava assim: tia, eu posso te ajudar? Tia, como que eu faço isso? Começou a se importar pelo um coleguinha. Por isso que é importante de ir para a escola assim, porque ele precisa desse contato, desse vínculo com outras pessoas, até mesmo, não só com o professor. A minha tia está dizendo aqui que o primo dos meus... São os primos dos meus primos que moram fora, né? E tem 4 aninhos, agora está na escola, já começou as primeiras palavrinhas e também está sem usar fraldas. Então, às vezes, em casa, a gente quer proteger, né? E quando vai para a escola, lá eles desabrocham, né? Porque tem todo esse estímulo, tem toda essa ajuda, esse apoio, essa corrente aí dos amigos para poderem auxiliar, né? E aí isso não é diferente com você, não é? Isso, justamente. Na escola, eles vão se transformar, né? Na escola, eles vão ter uma nova vivência, né? Com outros meios, com outros recursos, né? E assim, na escola a gente busca trabalhar com eles, com os autistas, com a parte concreta, né? Com concreto, com o visual, né, com a imagem. Eu trouxe, depois vou até mostrar para vocês aqui. Também trouxe um pouquinho do meu trabalho para casa para poder mostrar para vocês. Assim, trabalhamos com imagem, com fotografias, porque é uma forma deles assimilarem, né, e ficar registrado ali na cabecinha dele, para ele não se esquecer. Entendeu? E assim, deixa eu pegar aqui. No caso. Esse material que a gente usou hoje, né, Dani? Usamos hoje. E eu levei para o trabalho. Né? Aqui nós vamos trabalhar. Tenta lançar a mãozinha, Dani. Abaixa um pouquinho a mão. Aí. Chega um pouquinho para trás. Tá muito... Não, chega um pouquinho para trás. Agora melhorou? Melhorou, então, a gente consegue ver. Aqui nós vamos trabalhar as cores, né? Sim. Pode trabalhar quantidade com eles e pode trabalhar a pinça, porque é muito importante para ele ter a noção de como pegar no lápis, tá vendo aqui, ó? Ó,
Mostra Aqui, pra ó. gente isso, a pinça aí, ó. Como é que é? Mostra o que tem atrás, que daqui não dá pra gente ver o que tem. Fira? Não, um outro, a pinça. A pinça aqui, ó, Isso, olha lá, é um pregador, é um gente. pregador. Tá Isso vendo? aí. É um pregador. Aí aqui vamos estar trabalhando a pinça da criança. Vai estar trabalhando a cor, vai estar trabalhando a quantidade, né? Sim. E a pinça dele. Aqui. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. E quando eu falei que a gente também trabalha com a imagem, porque é uma forma de registrarem, né? Ter o registro da imagem do objeto que você está falando, porque ele não tem noção do abstrato. Tudo se parte do concreto. Tá vendo? Isso aí. Aqui, ó. No caso aqui, eles estão aprendendo a letra, acho que é de cabeça para baixo. A letra. Sim. E a imagem do objeto, que começa com essa letra. Tá vendo? Ótimo. Entendi, ótimo, maravilha. Maravilha. E aqui, quando a criança apresenta agitação, né? No caso, uma criança que bate, a gente já trabalha com a imagem, ó. Não pode bater. Tá dando para ver? Pega só um pouquinho para trás para ficar melhor. Aí, tá ótimo. Não pode bater, mas pode tratar bem. Olha só, pode abraçar, mostrar o lado positivo. Sim. Pode abraçar. Ótimo. Não pode então, gritar. No caso, como eles não são verbais, a gente vai mostrando por meio das imagens, né? Isso. Se por acaso a criança bater, a gente fala, não pode. Isso. Né? Mostra para ela a imagem, para ela poder assimilar aquilo que você está querendo dizer para ela. Entendeu? Aí aqui no caso, não pode gritar. Aí tá aqui a imagem do não pode gritar e o que ele pode fazer. O lado positivo. Ele pode conversar. Tá vendo? Aqui também nós trabalhamos com a imagem. No caso, quando a gente está ensinando a criança a família do Papepipopu, a família do P. Então, aqui a gente trabalha com a imagem e aqui tá a sílaba. A gente tampa aqui, ó. Pipa. Pi. Entendeu? A gente trabalha assim. Agora me responde uma coisa, Dani. Como que você faz lá na escola em relação ao conteúdo, né? Tem muita dificuldade, os pais têm muita dúvidas em relação ao conteúdo. Eu costumo dizer sempre que o conteúdo para a inclusão precisa ser o mesmo conteúdo, porém ele é dado de forma adaptada. Isso, né? A criança está ali na sala de aula com todo mundo, com seus amigos, né? São seus amigos, são seus colegas de sala. Né? Isso. Ouvindo o que o professor está dizendo, ok, mas nós temos ali um mediador, principalmente para aquelas crianças que são autistas não verbais, aquelas crianças que ainda estão em processo de terapia, que ainda têm dificuldade de se manter sentada, e aí a gente trabalha com alguns reforçadores. Isso. Me conta um pouquinho como a gente trabalha a questão dos reforçadores com eles na escola, tá? E a questão do conteúdo adaptado para essa criança. Como é que você faz isso? O reforçador, no caso, eu tenho esse aluno que é do primeiro ano. Ele adora ir para a quadra correr, ele adora brincar. Então, ele tem que fazer aquela atividade para depois levar ele lá na quadra para ele poder usar aquele espaço que ele gosta.
Aí ele usa o espaço e volta para a atividade. É assim que nós fazemos. Aí temos o aluno do pré-2. Do pré-2, que é a criança que tem mais dificuldade, né? Então, ele é uma criança que gosta de massinha. Eu observei que ele gosta de massinha. Então, eu dou a massinha para ele naquele momento e depois eu tiro aquela massinha, deixo assim, durante 3 segundos, 3 segundinhos. Ficou, experimentou, sentiu, depois vão para atividade. Que é assim que eu trabalho com ele. Assim eles vão evoluindo. Isso. E as atividades que nós fazemos em sala é adaptada. Por que adaptada? Primeiro porque ele não é verbal, não fala. E ele também tem a dificuldade na parte motora. Então, nós fazemos assim, tá vendo? No caso, é essa atividade do papé-pipapu. Ele não sabe recortar ainda. Então, a gente trabalha com a imagem. No caso, panela. Panela começa com qual sílaba? Pá. Isso. Aí faz pá. Aí ele vai e aponta. Onde que tá o pá? Ele aponta. Aí eu vou lá e recorto para ele. Aí eu passo cola, ele vai sozinho e cola. E é a mesma coisa que acontece na prova. Na avaliação é feita da mesma forma, porque como ele não não fala e tem dificuldade na parte motora, então a prova, as atividades, os trabalhinhos dele são adaptados para eles. Então, entendeu? O conteúdo é o mesmo, a gente só adapta para a necessidade específica daquela criança. Isso, é bem simples e fácil de compreensão para eles. E, assim, é uma adaptação que vem em cima da própria atividade que a professora realmente já rolou para a turma, é mais para fazer com que ele esteja inserido. Né? Isso. Ótimo, muito bom mesmo. Dani, assim, eu quero te agradecer muito. Obrigada. Por você me chamado aqui para entrar batendo esse papo com a gente. Foi super rico você mostrar o seu trabalho com as suas crianças que estão evoluindo. É muito bom ter você lá no consultório comigo, que a gente debate, a gente conversa, a gente discute, a gente vê quais são os recursos que são melhores tanto para os clientes da clínica quanto para os seus alunos. Então, eu quero te agradecer bastante por você ter chamado. Eu que agradeço, Aline, porque você foi uma pessoa muito especial para mim, porque de estar me ajudando, assim, tá trocando comigo, né? E também de eu estar podendo ajudar essas crianças na escola. Então, você caiu do céu para mim. Encontrei a pessoa certa na hora certa. Obrigada, só tenho que agradecer. Fica até vermelha. Fica até vermelha. Olha, muito obrigada, tá? Tá bom, obrigada a você por tudo, pelo espaço, tá? E por confiar também no meu trabalho. Faça nossa, vamos trabalhar aí. Tá? Obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau. Galerinha, olha, a Dani vai sair agora, mas a gente vai continuar aqui conversando um pouquinho sobre essa questão do autismo e a escola, tá? Nós temos aqui, ó, Corujinha, obrigado. Colégio Oficiência, Andréia, tô com saudade de você. João, Cris, muito obrigada. Meire, boa noite para você, Fabiana. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui e conversarem comigo, né? Estarem aqui
para ouvir um pouco daquilo que a gente tem trabalhado. Faz aí o coraçãozinho para todo mundo aí, ó. Chama a galerinha para chegar, para vir aqui ouvir a nossa conversa. Nós estamos falando um pouquinho sobre autismo na escola e a Dani colocou uma questão muito legal em relação à criança, mas nós temos também autistas. Eles crescem, né, gente? E eles continuam na escola. E eles continuam evoluindo por meio das estimulações. Então, o que a gente percebe para as crianças ou para os adolescentes que têm autismo, que vão, os jovens, eles vão crescendo e evoluindo, que às vezes na escola, por eles estarem evoluindo, coisas que são simples para alguns alunos, para eles já não são. E a gente precisa muito estar atento a essas questões. As adaptações, elas são necessárias, elas serem colocadas na quantidade de professores que aquela criança tiver, há uma necessidade de... O autista, ele tem uma questão com rotina, né? E eles gostam muito de rotina, e isso facilita a vida deles, até mesmo pela questão deles se guiarem, né, e não se estressarem. Então, é de suma importância rotina, né, para o autista. E quando chega na escola, por exemplo, que muda o professor, e às vezes tem aquele professor do ensino médio, ensino fundamental, porque a gente já falou das crianças com a Dani, que o professor quer trocar a turma de lugar, a galera de lugar, você sai daí e senta aqui. Gente, eu sou professora de ensino médio, eu sou professora de faculdade, de pós-graduação. Às vezes a gente quer mudar para montar grupos, né, de trabalho, e a gente fala, você senta aqui com fulano, você senta aqui com Beltrano. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos alunos que são deficientes, que são especiais na sala de aula. Porque às vezes aquele jovem, aquele adolescente, ele senta naquele lugar e você quer trocar. Para muitos é tranquilo, para eles é um estresse enorme. Porque ele fica naquele lugar porque ele já entende que aquele lugar é o melhor lugar para ele se concentrar, é o melhor lugar para ele aprender, é o melhor lugar para ele absorver o que o professor tem ensinado para ele, e ele acostumou a sentar naquele lugar. E aí vem o professor e tira ele daquele lugar, trocando ele de lugar. Então aquilo para ele é uma nova adaptação, é tudo novo, é tudo diferente. A gente precisa ter esse cuidado, né, com os nossos autistas. Porque eles sofrem, né, Cris, que você está dizendo aí, Andréia, muito legal você estar aí. André, quer conversar com a gente? Vou te chamar. Então, eles sofrem quando a gente muda eles de lugar, tá? E eles, às vezes, não se concentram na aula. Porque ele estava acostumado com aquele lugar. Às vezes a janela é muito grande, aquela luz é demais para ele, tem sensibilidade à luz, ele tem essa dificuldade. Então a gente precisa, nós, quanto professores, nós, quanto escola, nós, quanto profissionais de educação, nós precisamos ter esse cuidado com o autista. Nós precisamos entender que quando ele está... André, não estou te enxergando, não sei se você entrou aqui, se você pediu para entrar, te coloquei. Vamos lá. E então, acho que você não está conseguindo entrar, né? Vou te remover, você solicita de novo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes o que é tranquilo para mim é ter uma luz aqui atrás para iluminar, para vocês me enxergarem melhor. Às vezes para uma criança, um jovem, um adolescente que tem autismo, esse excesso, essa luz, para ele é algo que ele sofre, é algo que ele desregula ele, então ele começa a entrar em estresse. Então, há uma necessidade bastante grande de nós estarmos ligados, né, nas crianças e nos jovens que são autistas. Muitas pessoas acham assim, será que meu filho que é autista, ele vai dar continuidade na vida acadêmica dele? Sim. Se você entender que a terapia é importante para ele, né, que a terapia vai fazer com que
ele desenvolva as habilidades que não são desenvolvidas, dependendo do nível e do grau, né, de autismo que ele vai se desenvolver sim, mas há uma necessidade de um trabalho em conjunto, escola, família, terapia. Essa é a Andréia, que está aqui com a gente. Ela é a dona da creche Sonho de Deus. E acredito que ela quer conversar um pouquinho com a gente sobre a questão do autismo na escola. O que você compartilhar com a gente? Faz as suas considerações iniciais, André. Boa noite, estou com saudades. Boa noite, tudo bem? Esse bate-papo é bem legal porque assim a gente começa assim, a entender, né, a vida, né, do autista, né, o tempo deles, que não é o mesmo tempo dos outros, né, mas que ele nesse mesmo contexto aí eles têm que estar junto, né, tem que estar caminhando junto com a turma dele, né, viver em grupo. Então é muito bom esse bate-papo porque vai esclarecendo para a gente assim o modo que a gente tem que tratar, né? E assim tentar também assim resgatar, trazer eles mais para a gente. E a gente aprende também com eles, né? Com o tempo deles, né? É bem legal esse bate-papo de hoje. Ah, que bom. Você tem muita experiência, né? Você tem quantos anos de magistério? Eu tenho umas 31. Muito tempo, né? E Uhum. como que você tem trabalhado assim com as crianças que têm autismo? Como que é o trabalho de vocês? Bem, assim, a gente tem procurado, né? Assim, cada um tem uma característica, né? Então, a gente tem que trabalhar conforme é o dia deles, que o dia deles nunca é igual ao outro, assim, né? Né? Então, assim, a gente tem que aproveitar o bom humor de cada dia, né? E, assim, a atividade deles não pode ser uma atividade, assim, prolongada como a dos outros. Tem que ser, assim, uma coisa, assim, bem objetiva para não estressar, né? E a gente também aprende, a cada dia a gente vai aprendendo, né? E buscando maneiras novas, né, de aplicar as atividades, né, de trazer eles para o grupo, né, e assim, eles têm assim, muita vontade de aprender, mas com formas, com objetos assim concretos, com objetos que outra criança às vezes nem quer usar, né, mas eles gostam de pedacinho de papel, eles gostam de linha, né? Uma coisa assim que às vezes você acha que aquilo não está fazendo diferença para eles, mas é aquilo que está chamando mais atenção. Uma coisa que outro dia a gente viu, tem um aluno que ele deitou no chão. Eu perguntei, tá com sono? Mas não era uma formiga. Ele viu uma formiga e ele deitou, ele ficou olhando o caminho da formiga, entendeu? Então, assim, aí a gente tem assim que assim olhar de uma maneira realmente diferente, né, para eles, né? Que bom. É bom a gente estar compartilhando, né? Porque às vezes Sim. os pais em casa, eles acham que, por que que meu filho está assim? Por que que meu filho deitou no chão, não percebeu nem a formiga, a correria, né, gente? Tão grande do dia a dia, né? E às vezes são os pequenos detalhes que nós não enxergamos e eles se atentam para essas coisas, né? Eles se atentam para a questão do mínimo, né? Tem crianças que têm hiperfoco por algumas situações, ou por algum assunto, ou por alguma. Igual o Matheus, ele tem um hiperfoco pelo ônibus, né? Ele adora ônibus. E quando ele crescer, talvez ele possa ter um hiperfoco dentro de uma área que ele vai se especializar naquela área, porque ele tem um hiperfoco naquilo, né? E ele vai ali buscar conhecer mais por conta dessa habilidade, vamos dizer assim, que eles desenvolvem. E como que vocês têm trabalhado com essas crianças? Como que tem... É muito gratificante, né? Eu, pelo menos, estou gostando muito de estar Sim. trabalhando cada dia mais e conhecendo mais e me especializando mais. E como que é essa questão? Porque as pessoas dizem que eles não têm afeto, que eles não abraçam, que eles não beijam. Como que é isso para vocês? Não, assim, como eu falei, né? Cada um é uma particularidade, né? Então, assim, a gente tem que promover isso, né?
essa aproximação, né? Então, às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não está dando resultado, mas com o dia a dia, né, e com a nossa perseverança, a gente acaba tendo resultado, né? Se você todo Uhum. dia pegar, né, tem uns que não gostam, E tá travando. tem Ih, uns que travou. travou. Travou e agora sua imagem sumiu, só tá sua voz. Peraí. Só tá Oi? sua voz. Enquanto isso, a Cristina está dizendo assim que o nosso aqui é carinhoso. A Cris está dizendo que essa sensibilidade é fundamental. A Dani está dizendo que está amando. Quero agradecer a Ellen, quero agradecer a Gabriela. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente na live. Vamos ver se a Andrea consegue retornar ou não. Mas enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho sobre essa questão, né, de cada um ser um, né? Cada um ser um. A gente não tem como pegar os autistas dentro da escola ou até mesmo fora da escola, tá? E colocar todo mundo dentro do mesmo saco, tá? Não tem como a gente colocar todos eles dentro do mesmo saco. Nós precisamos de verdade olhar para cada um com as suas características. André, vou te remover. Se você quiser entrar, você solicita que você retorna. Tá? Estão dizendo que você está aparecendo para eles aí. Então, te removi para ver se você consegue entrar. De novo. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu já te agradeço também. A Lenita está falando aqui, ó. A Lenita está dizendo aqui que para mim ela está aparecendo. Então, ó, vamos lá que eu vou aceitá-la aqui de novo para ela conversar aqui com a gente. Ok. Então, assim, Ah, voltou. Que bom. Para mim não estava aparecendo. Agora tá ótimo. Pronto. Então, você estava dizendo que cada um é um, né, Andréia? Que não tem aquela coisa que o autista ele não gosta de falar, ele não gosta de fazer carinho, não gosta de aconchego. O que você tem para nos dizer? Você sumiu de novo para mim, Andréia. Então não sei o que é, gente. Mas pode falar que as pessoas estão te ouvindo, acho que elas estão te vendo. Acho que eu mesma é que não estou te vendo. Para mim é que você não está aparecendo, mas você pode falar. As pessoas sabem que você está aí. Então o contato diário eu acho que é fundamental, porque aí a resposta vem logo depois. A gente tem também, né, aluno que na nossa creche que é autista, né? E assim, Uhum. a gente, através do toque, do tocar, né? Porque deles é tudo assim, a sensação é muito, né, mais ampla, né? Então, assim, o toque, outro dia eu falei com, assim, não quer beijar? E ele balançou a cabeça que não. Aí eu falei assim, então manda um cheiro. Aí ele ficou fazendo assim, né? Repetindo o meu gesto. Então, todo dia Sim. quando ele chega, aí eu falo, bom dia, tudo bem? Aí ele vai e faz o gesto, né, que ele quer o cheiro, né? Uhum. Então, assim, a gente vê a resposta, né? Que, assim, Sim. eles querem sim a aproximação, quer sim o carinho, Contato. quer o contato, mas é da forma, a gente tem que respeitar a forma que eles recebem, né? A mesma coisa Palavra-chave. a mesma coisa são com os amiguinhos. Às vezes eles não querem, a gente fala com os amiguinhos. Às vezes eles não querem falar naquela hora. Mas depois eles vão lá e seguram o dedinho, ou então pega o cabelo, né? Ou então pega o brinquedo que tá e fica oferecendo mesmo a pecinha toda hora pro amigo. Mas a gente sabe que tem aquele laço, né? Sim. É muito bom, é muito gostoso. Andréa, muito obrigada, tá?
por você ter entrado aqui, me pedido para entrar e falar um pouquinho da sua experiência do autismo, né, na escola, o autista na escola, né, a visão da escola em relação à criança, né, com autismo. Então, eu quero te agradecer bastante. Você pode fazer suas considerações finais aí. E muito obrigada, e eu estou com saudade de você. Eu Obrigada, também. doutora Sônia. Pode falar, Andréia. Eu também tô com saudade e quero dizer assim que se, né, você, né, cara, quem estiver aí ouvindo, se deparar, né, com uma criança autista, né, e assim, nunca desistir, né, porque assim, eles têm as limitações deles, mas eles também avançam no tempo deles. A gente vê as respostas no tempo deles, né? Antes a gente não tinha os recursos, mas hoje a gente tem. Então eles podem acompanhar e podem crescer como os outros também, no tempo deles, mas também eles podem dar resposta para a gente, né? Eles podem crescer, podem ter uma vida normal. Isso basta a gente também aprender, né? A como lidar com eles no dia a dia deles, tá? E assim, as mães nunca deixarem os filhos tirarem ele do meio que eles vivem, né? Dos amigos, né? Nunca excluí-lo dos grupos, né? Sempre tentar inserir o máximo, né? Eu sei que assim, eles têm o tempo de estar daquele grupo e a hora de sair. Que a gente consiga, né, identificar isso, né? Mas para facilitar o máximo para o crescimento deles, né? Então é só isso, gente. Um beijo para Obrigada, Andréia. vocês. Um beijo, tá? Até a próxima live aí para você estar participando com a gente. Beijo, Tá bom, beijo. beijo, beijo. Olha só, gente, quanta coisa rica, né? Quantas informações. Quero agradecer a doutora Sônia por estar aqui com a gente. Quero agradecer a Cris Aline. Muito obrigada por vocês estarem aí, a Lenita, Evaldo. Tantas pessoas que estão tirando um pouquinho do seu tempo, né? A gente sabe que o tempo é tão precioso, mas eu acho que nós precisamos divulgar valores para as pessoas. Nós devemos divulgar informações. Quanto mais informações nós conseguirmos trazer para as pessoas em relação ao autismo, em relação à escola, em relação a como lidar, em relação ao comportamento, nós vamos minimizar muitos sofrimentos, né? Nós vamos minimizar o desenvolvimento tardio dessas crianças. E a escola, que a gente está colocando tanto em voga hoje, né, o autismo e a escola ela é fundamental para um diagnóstico precoce dessa criança. Então, quando a gente tira essa criança, né, da escola, a gente não permite que essa criança ela esteja ali na escola, a gente também tem a falta de oportunidade de uma avaliação precoce. Porque esses profissionais, né, da educação, eles têm essa vivência. André tem 31 anos de magistério, de profissão, atuando. Será que André não vai conseguir olhar uma criança e falar, mãezinha, vamos fazer uma avaliação para a gente tirar a prova dos 9, para a gente saber se essa criança ela tem algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade? E às vezes o preconceito está em casa. Né? A falta de informação, como diz a Cris aqui, gera a exclusão dessa criança da sociedade. Então, nós precisamos, sim, né, fazer com que esses pais ouçam essa escola ela precisa ser parceira, essa escola precisa estar junto dessas famílias, para estar orientando essas famílias, para estar orientando o professor. Aí eu já me coloco do lado de cá. Nessa questão da formação continuada. A gente está aqui, ó, psicopedagoga para poder ajudar a escola. Esse auxílio que o psicopedagogo dá à escola, normalmente, quando é um psicopedagogo clínico, né, como eu, que eu tenho meus clientes, eu entro em contato com a escola, ofereço os meus serviços, são gratuitos. Mas aí eu te pergunto, quantas escolas, né, pedem esse apoio?
Quantas escolas separam um tempinho daquele professor para ele aprender a lidar com os reforçadores sociais para uma criança que é autista? Então, nós precisamos abrir mais os ouvidos, né, da escola, os ouvidos dos pais, os ouvidos dos profissionais, para que a gente possa realmente abraçar essas famílias, para que elas não se sintam perdidas. Ontem eu conversando com uma mãe que entrou comigo na live na semana passada, ela está com neuro, ela está com psicólogo, ela está com psiquiatra. E ela está se sentindo ainda perdida. Então, nós precisamos realmente abraçar a causa. Nós precisamos realmente ser profissionais para auxiliar essas famílias a terem um desenvolvimento para os seus filhos. E a mãe relatou para mim: Aline, eu estou cansada. O filho dela foi diagnosticado com 20 anos. Hoje ele está com 24. E eu falei para ela, eu vou ter que estudar um pouco sobre, né, porque eu estou ligada no autismo na questão precoce da criança até o adolescente, mas o adulto eu ainda não estudei, ainda não sentei para olhar. Então, nós precisamos disseminar informações, nós precisamos abrir live. Assim, só tem uma pessoa que tivesse ninguém. Eu estaria aqui fazendo minha live, estaria disponibilizando no meu Instagram, no meu blog, para que as pessoas possam assistir e ver que tem solução. Nós não podemos deixar crianças, adultos, jovens, famílias sem conhecimento. Porque a falta de conhecimento gera sofrimento. Então, nós precisamos ensinar os pais como reforçar os seus filhos. Às vezes, a criança, o jovem ou o adulto, ele está te sugando ali, ele quer você o tempo todo, porque você tem reforçado negativamente ele. Então, ele faz isso para que você possa estar ali todo o tempo com ele. Então, a gente precisa aprender um pouquinho as questões dos reforçadores sociais. Como reforçar algo positivo, como não reforçar, vamos dizer, punir, né, os comportamentos disruptivos, né, aqueles comportamentos que não são bem vistos, né, aquele comportamento que pode machucar aquela criança, aquele comportamento que não é benéfico para ela, mas que realmente não é benéfico para ela. Porque quantas famílias querem mudar o comportamento dos seus filhos autistas porque estão com vergonha de alguém na rua olhar e perceber que ele é especial. Porque ele faz movimentos estereotipados e que às vezes o pai e a mãe ficam envergonhados. Nós não precisamos ter vergonha, nós precisamos amar essas crianças. E o movimento de estereotipia, ele é regulador para a criança autista. Ele é regulador. Então, às vezes, eu vou tirar algo que está regulando ele. Se ele faz um movimento e machuca, a gente pode trabalhar para que esse movimento ele seja feito de uma forma mais suave. Para que ele possa continuar se autorregulando, mas que ele não se machuque. A questão que a Dani falou, que a partir sempre dele, é o que eu sempre falo para ela. A gente vai ensinar até aqui. Se por acaso aqui a gente vai sempre respeitar, como a Andrea falou, o tempo dele, porque é um tempo diferente. Tá? A Lenita está dizendo aqui, eu não tenho filho autista, mas fico feliz e apoio a live, informações importantíssimas. Obrigado, Lenita. Vamos multiplicar isso aí para que nas próximas as pessoas possam estar aqui ouvindo e vamos compartilhar depois que o vídeo estiver aí no Instagram ou lá no meu blog, Aprender e Comer Aprendizagem, para que as pessoas possam ouvir mais sobre o assunto. É importante que as pessoas saibam, tá? É muito importante que as pessoas saibam. Então, vamos lá, queridos. Meu tempo acho que já começa a terminar, né? O negócio começa a fluir, começa a terminar. Então, assim, eu quero agradecer muito. Eu tinha muitas outras coisas para falar com vocês sobre o autista e a escola. Várias coisas para
debater e pessoas para conversar, mas o nosso tempo está acabando. Eu fico muito, muito, muito grata a todos que separaram a sua horinha para ficar aqui comigo, para debater comigo. A Andréia que entrou, a Dani que entrou. Muito obrigada. Não fique com vergonha. Se você quiser se colocar, se você quiser falar na próxima live, eu vou estar aqui abrindo meu coração e esse espaço para você falar. E aí a gente vai divulgando, trazendo valores para o Instagram, né? Trazendo informações, trazendo para as pessoas aquilo que elas precisam, né? Porque as pessoas estão com tanta informação e pouco conhecimento, pouco aprofundamento. Nós precisamos nos aprofundar na questão das informações que nós obtemos nas redes sociais. A gente fica muito aqui, ó, no raso. Nós precisamos nos aprofundar nas questões que nós achamos interessantes nas redes sociais. E no caso hoje é o autismo. Josi, muito obrigada por você ter entrado, mesmo no finalzinho. Eu quero agradecer a todos. O vídeo vai ficar gravado aí no meu Instagram. E vai estar lá também, lá no meu blog, Aprender e Comer, Aprendizagem. Eu agradeço muito a vocês. Um beijo, um beijo, um beijo. E, ó, você precisa dar palestras, lives, o tempo é curto para tanto assunto. É verdade, Cris. Mas, assim, tem um agravante, o professor fala muito, né? Tem essa questão também, então a gente já fala demais. Mas eu agradeço, a gente vai compartilhando em fatias nas lives às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui conversando sobre um assunto importante. Esse mês de abril, por conta do dia da conscientização nacional e mundial do autismo, a gente está falando sobre o autismo. Então, a gente vai estar aí na próxima live, falando ainda dentro do mês de abril sobre o autismo. Fica ligado aí no meu Instagram que eu vou te falar qual é o tema. A gente vai falar sobre TDAH, vamos falar sobre vários assuntos, Lenita. Mas esse mês a gente está falando sobre o autismo. E aqui, ó, em homenagem, ó, ao meu cliente Matheus, hoje eu tô com um brinquinho que ele me deu de presente. Então, ó, estamos aqui para isso. Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Convidem amigos para a próxima live. E até a próxima live. Muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até semana que vem, às 20 horas, aqui na live comigo. Beijo.